Então falamos sobre redes. A primeira parte foi toda, conheça redes intimamente, certo? E agora a gente vai começar a falar principalmente sobre a parte de descoberta. Vai ter um momento que eu vou falar sobre a parte de inferência, mas eu quero começar com a parte de descoberta, que é a parte menos conhecida. E por quê? Vocês já vão ser convidados a começar a formar as equipes de trabalho e seria importante vocês entenderem o que vocês vão fazer. Então existe uma área chamada redes complexas ou Network Science. Network Science é o domínio, que é ciência de redes, e redes complexas é o tipo de rede que esse domínio estuda. O que é uma rede complexa? É uma rede complicada? Não, não é isso, apesar do nome. Tá? Rede complexa é um tipo especial de rede, que a gente vai ver agora. Tá? A definição de rede complexa é uma rede que não tem uma topologia trivial. André, o que é trivial? Trivial significa o seguinte. Primeiro, ela não é... Oi? Oi? Ah, tá. O slide tá... Eu estou pegando o slide errado, é isso que você está falando? Deixa eu ver. Ah, tá. Tudo bem. Vamos para 2025. Obrigado por avisar. É esse aqui. Tudo bem. Legal. Não, não é esse. Ou é esse? Ah, sim, tudo bem. Tudo bem. Então a gente viu sobre grafos, a gente falou sobre representação de grafos, isso aqui é só repassando o que a gente viu, né? A gente viu redes como grafos, né? E a gente viu vários exemplos, né? Que as redes, elas podem ser... é porque aquela aula é o aprofundamento. Tem uma aula antes, foi bom você me avisar. Então, redes como grafos, a gente viu que a internet pode ser um grafo, atores no mesmo filme pode ser um grafo, a interação entre proteínas pode ser um grafo, tá certo? Então, a gente viu isso na aula passada, várias coisas podem ser representadas como grafos, e a gente falou que sistemas simples, ou princípios simples, podem levar a sistemas complexos. Na verdade, essa é uma aula sobre redes complexas, mas... Então, o primeiro passo é como modelar o mundo como grafos, a gente também viu isso, né? Isso aqui é tudo repassando a última aula. E agora sim, vou começando novamente, eu vou falar sobre redes complexas, certo? Então, redes complexas é o que eu estava falando, e elas nascem da seguinte pergunta. E essa pergunta, apesar de ter sido explorada ao longo de muitos, eu diria até mais de um século, de forma isolada, somente recentemente, e quando eu falo recentemente, eu acho que umas 3 décadas atrás talvez, não tanto, é que o pessoal disse assim, cara, a gente pode pegar toda essa percepção e juntar num único tipo de conhecimento, que é o que a gente vai chamar de redes complexas. E o que é? Redes que representam coisas do mundo real, elas têm particularidades e similaridades que podem ser exploradas na descoberta. Então, tem 2 conceitos fundamentais em redes complexas. O primeiro conceito fundamental se chama topologia, certo? E o segundo conceito fundamental se chama emergência, tá? O que é a topologia? E isso é muito importante porque a gente vai falar de topologia o tempo todo nessa disciplina. Então, por alguma razão ele some assim. A topologia, ela é alguma coisa, eu acho que aqui eu estou introduzindo, peraí, eu estou falando sobre o... não, tudo bem. Deixa eu falar sobre topologia primeiro, depois a gente vai para as ferramentas. Então, a topologia, esse termo a gente vai usar toda vez que a gente está interessado na forma como os nós se conectam numa rede.
Em geral, a topologia não se interessa pelos rótulos, em geral. A menos que esses rótulos façam distinção de tipos diferentes de nós ou tipos diferentes de arestas, certo? Mas, se não houver essa distinção, a gente não está interessado no que há no rótulo do nó ou na aresta do nó, quando a gente fala de topologia. A única coisa que interessa para a gente nas arestas é se houver um peso. O peso pode ser considerado na topologia. Eu posso ter arestas mais pesadas e arestas menos pesadas. Isso pode ser interessante. Mas fora isso, topologia se refere à ideia de como, da forma característica, como os nós e as arestas se ligam. E a gente vai aprender que quando a gente faz descoberta nessa disciplina, a gente vai fazer descoberta a partir da topologia. Tem ferramentas que são usadas para fazer esse tipo de exploração. O GEF é uma delas. Eu gosto muito do GEF, mas ele passou muito tempo sem ser atualizado, né? Então, eu tenho até vídeos sobre o GEF. E uma ferramenta chamada Cytoscape que a gente está usando. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta que foi criada para trabalhar com o conceito de redes complexas e que a gente vai usar bastante. Inclusive, ela foi criada para o contexto de biologia. Então, a maior parte das coisas que ela tem são muito ligadas à biologia, tá? Para a gente entender sobre topologia e sobre o que topologia tem a ver com o que a gente está chamando de redes complexas, eu vou voltar ao problema das 8 cidades, certo? Então, vocês se lembram que eu falei que eu tenho 8 cidades, certo? E essas 8 cidades, elas estão interligadas por rodovias, tá? E as 8 cidades são do mesmo tamanho, tá? E as rodovias também são do mesmo tamanho. Por que eu defini que ela é tudo igual, é tudo homogêneo? Porque eu quero tirar qualquer informação extra e só quero me ligar na topologia, certo? Eu não quero que vocês se preocupem com mais nada e vocês só se preocupem com a topologia. Então eu vou provar para vocês que se eu ignorar tudo, rótulos, tudo, e olhar só a topologia, eu consigo responder perguntas, eu consigo trabalhar com a descoberta. Como é que eu faço isso? Então, eu transformei num grafo, os nós são cidades, as arestas são rodovias, todas as cidades têm a mesma tamanho e população, todas as rodovias têm o mesmo tamanho e mesma, certo? Isso é uma simplificação para a gente explorar a topologia. Beleza. Então, eu quero que vocês façam, está escrito challenge, mas é uma tarefa. Vocês vão fazer aí e vão me responder, tá certo? A tarefa é: uma doença infecciosa começou em uma cidade, certo? Ela começou em uma cidade. Você quer reduzir Então, tem uma cidade que começou uma doença infecciosa, certo? Você quer reduzir o espalhamento dessa doença, certo? Então, você quer, de alguma maneira, tomar alguma medida para que essa doença não se espalhe em outras cidades. Não sei se vocês lembram na Covid, que o pessoal ficava muito preocupado com aeroporto, com rodovia, com várias coisas, porque justamente o problema que tinha era tentar fazer com que a doença não fosse de um lugar para o outro, né? E, aliás, muitas doenças você tem até sucesso em controlar desse jeito, né? Não sei se vocês acompanham alguns surtos do ebola na África, né? E o pessoal fica muito preocupado porque eles não querem que saia de lá, certo? Porque se sair de lá, a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, aqui no Brasil. Ah, no Brasil não vai ter porque o clima é diferente. Era isso que a gente falava da Covid, lembra? Não, o clima do Brasil, lembra? Logo no comecinho. Ah, não, aqui o clima lá está inverno, aqui não vai acontecer nada. Não foi. Então, contenção, certo? Primeiro, então você tem que considerar o trânsito entre as cidades é exclusivamente por rodovias, certo? Você tem a seguinte tarefa. Você vai escolher só uma cidade, tá certo? Para você impedir a passagem do trânsito. Tudo bem?
você vai ter que escolher isso sem saber aonde. Você vai tomar essa decisão sem saber aonde está sendo o negócio. Você tem que escolher uma que seria um lugar onde você vai deixar já uma estrutura preparada, porque se acontecer, você vai fazer isso na hora. Qual é a melhor cidade para você bloquear? Tudo bem? Qual é a melhor cidade para você bloquear? Certo? Você só vai escolher uma. Qual é a melhor cidade? Então eu vou deixar vocês, não falem, para não estragar a surpresa. Pensem e tentem me dizer. O que vocês acham? Qual é a melhor cidade para bloquear? Hã? D. D é uma boa cidade, é uma boa? Se fosse só uma, seria D? A E? Mas a E, pense comigo o seguinte, a E, se você só vai se safar se a epidemia for em F, certo? Se a epidemia for em outra cidade, vai espalhar para tudo, menos F, não é tão boa a ideia. Concorda comigo? Se você bloquear B, é o mesmo raciocínio, só se for em A, certo? E se você bloquear D? Entre essas três, talvez seja melhor, concorda? Porque aqui, no mínimo, você está salvando, se for B, G ou H, você está salvando todo o resto, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu o raciocínio? Agora, eu estou falando isso, mas a minha questão é, eu não queria, eu queria que essa descoberta, a máquina me ajudasse a fazer essa descoberta. Eu queria que ela me ajudasse a responder essa questão, tá certo? Então agora vamos entrar no Cytoscape. Vocês estão no Cytoscape, né? Então lembre-se, nesse diretório tem esses dados dessas cidades. Entrem lá no GitHub, tá? Vamos abrir aqui. Em Data. Oi, eu esqueci de dar o freeze. Vocês clicaram no link, né? Não, eu apertei em Home. Ó, que droga. Caramba. E agora? Eu acho que eu tenho que aplicar. Enter. Será que é isso? É. Então, aqui vocês vão ver, se você clicar aqui, vocês vão ver Simple Networks, tá vendo? Aí, o arquivo é esse Topology Very Simple Edges. É esse aqui. Vocês dão o download na máquina de vocês, desse arquivo. Oi? Simple Networks, Topology Very Simple Edges. Você vai baixar esse arquivo, certo? E você vai abrir ele no Cytoscape, tá? E a gente vai pedir para o Cytoscape ajudar a gente a responder essa pergunta. Oi? O link está no slide. Se você clicar no slide... se você está com o slide maximizado, volta para o... Porque eu acrescentei esse slide agora. Está aqui no slide o link. Tá vendo? Datasets. Clicou nele, vai dar aqui. Aí você... Em Data. Aí você vai entrar em Simple Networks, Biology, e aí você vai olhar o arquivo Topology Very Simple Edges. .csv. Topology Very Simple Edges. Chegou aí? Aí agora você baixa ele aqui, ó, no download. Download raw file. Você baixa ele. E agora a gente vai abrir aqui no Cytoscape. A essa altura vocês já deveriam saber importar, certo? Vamos lá? Como é que a gente importa aqui? Não, eu pego. Clica aqui. Certo? Aí você vai escolher o arquivo que você foi, né? Tudo bem? Aqui tá fácil, concorda? Ele já deduziu quem é o source, quem é o target, até porque eu nomeei as colunas como source e target, isso ajuda o Cytoscape a saber quem é o source, quem é o target. Tudo bem? Ok? Chegaram nisso aqui? Você tem que estar comigo aqui. Tá. Agora o que a gente quer não é que o Cytoscape mostre um grafo para a gente, porque isso a gente já viu.
A gente quer que ele ajude a gente a responder essa pergunta, tá certo? Então, a gente vai fazer o que a gente vai chamar de uma métrica de rede. Essas métricas a gente vai estudar profundamente a partir da próxima aula. Hoje, a gente só vai dar uma olhada por alto para vocês entenderem a ideia, tá certo? Então aqui o que você vai fazer é, em Tools, você vai dizer assim, Analyze Network, tá? Aí ele vai perguntar assim, analisa como um grafo direcionado? Nesse caso, não. Por que não? Porque para a gente não interessa a direção da rodovia, ela vai nos dois sentidos, tá certo? Então esse grafo não é direcionado, certo? Então vocês só dão OK sem ticar. Aqui à direita, ele vai mostrar várias medidas de métrica, mas a gente não vai tentar entender elas agora, tá? Mas ele fez uma análise dessa rede. Agora o que a gente vai ver é o seguinte. Vocês lembram que aqui embaixo vocês tinham as tabelas, né? Dos nós, etc, né? Então, na verdade, deveria ter aparecido aqui, no meu não sei porque que não está aparecendo. Deixa eu ver. O meu Node Table, ele está bugado no meu. Não sei se no de vocês está bugado, mas no meu Node Table está bugado. Hã? No de vocês está normal? No meu bugou, tá? Mas deveria aparecer cada uma dos nós, tá? Deixa eu ver se eu minimizar. Deixa eu abrir de novo. Ele deu alguma bugada no meu. Não sei o que é isso exatamente. Não façam isso em casa, tá? Eu não sei o que aconteceu no meu. Mas no meu ele deu uma bugada. Mas no de vocês deve ter aparecido cada linha, né? Com o nó e a métrica, tá certo? Apareceu aí no de vocês? Tá. No meu, eu vou fazer tudo de novo, porque é importante que dê certo. Para eu mostrar para vocês, tá? Vou tentar aqui. Vou fazer tudo de novo no meu, tá? Vamos ver se agora aparece no meu. Agora apareceu. Deixa eu rodar a ferramenta e vou mandar analisar. Tá certo? Ok. Vamos ver agora. Agora no meu apareceu, ainda bem. Bom, aí aqui o que vocês vão ver? Além dos nós que já existiam, ele acrescentou várias colunas, certo? E cada coluna dessa é uma métrica de rede. Mas André, o que é uma métrica de rede? Vamos entender uma intuitivamente. Existe uma métrica que se chama Betweenness Centrality, tá vendo? Por enquanto, eu vou explicar para vocês de forma intuitiva. Betweenness Centrality é uma métrica que testa o quanto um nó está no meio do caminho dos outros. Certo? Ah, André, mas eu queria visualizar isso no grafo. Beleza. A gente vem para Style. Tudo bem? E aí no Style eu tenho a cor de preenchimento do nó. Estão vendo? Então eu vou dizer para ele o seguinte. Eu poderia escolher uma cor se eu quisesse, mas na segunda coluna, que é o Mapping, tá? Se você clicar, ele vai pedir, você quer escolher uma coluna para colorir o nó, certo? Então a gente clica aqui e vai dizer assim, olha, eu quero que você use o Betweenness Centrality, tá? E aí, o Mapping Type, vocês vão escolher Continuous. Depois a gente vai descobrir melhor as coisas. O Continuous é quando você tem uma sequência de valores contínuos. O discreto é quando você tem classes, que a gente não está usando ainda, certo? Então, se vocês fizeram tudo certo, vocês vão ver esse gráfico aqui, e pelo espectro de cores, vocês vão ver que amarelo é quando os valores são menores, e mais para o roxo é quando os valores são maiores, certo? Então, ele está me dizendo aqui o seguinte, A, F, G e H tem centralidade 0. Em betweenness. Por quê? Porque ele não está no caminho de ninguém. Tá certo? Ele tem um caminho para alguém, mas ele não está
o betweenness é quando eu estou entre nós, certo? Então é 0, tudo bem? Agora, se ele tem um betweenness, só que o C, existem caminhos alternativos que me permitem simplesmente não passar pelo C, certo? Ou seja, imagina que eu quisesse ir do B para o D. Eu conseguiria passar por outro caminho. Então ele tem um betweenness centrality, certo? Mas não é tão grande porque tem caminhos alternativos, tá certo? O B, ele tem uma centralidade um pouco maior do que o C. Por quê? Porque ele é o único caminho para o A chegar no resto da rede, certo? Vocês estão entendendo? O E e o D, na verdade eu estou vendo que o E tem mais centralidade do que o D, é isso mesmo? Como é que eu vejo a centralidade? Basta você chegar aqui em Nodes. O E, peraí, o D... Caramba, como é que eu vejo aqui mesmo? Eu acho que eu vou ter que ir no Node Table. Aí ele mostra, eu estou no... Esse aqui é o D. O D, o betweenness centrality é 0,47. O E, o betweenness centralidade é 0,42, certo? Então, por que o E, o D tem mais centralidade? Porque ele é o único caminho para essas duas cidades aqui, certo? E também é o único caminho para todo esse pessoal de cá chegar nessas duas cidades, tanto na ida quanto na volta, certo? O E é só para o F, certo? Mas ele também é o único caminho, certo? Tudo bem? Então, gente, o que essa rede está dizendo para a gente? O que essa métrica está dizendo para a gente? Essa métrica está dizendo para a gente quem são os nós que estão mais no caminho de outros. Vocês imaginam alguma aplicação disso na área dos pathways que vocês viram lá? O Murilo vai ajudar a gente a responder isso na reunião que a gente vai ter com ele na semana que vem, porque a minha aluna acabou de descobrir uma betweenness centralidade enorme. E isso quer dizer alguma coisa, mas isso é uma coisa que é muito importante vocês terem em mente, tá, gente? A métrica sozinha, ela não é suficiente, tá certo? Ela precisa estar ligada a uma interpretação. E isso vocês têm que tomar muito cuidado, certo? Pode ser que tenha interpretação, pode ser que não tenha. Não quer dizer que vai funcionar. Por exemplo, agora a gente está estudando vias metabólicas do câncer. E a gente descobriu umas vias que têm alta centralidade de betweenness. O que isso quer dizer? Não sei ainda. Temos que pensar sobre o assunto, certo? Certo? Mas significa, o que seria a interpretação se isso fossem vias de proteínas? O que vocês acham que seria? Então, tem uma proteína que está no caminho de muita gente aqui, tá certo? Então, isso significa talvez o impacto dessa proteína, né? Se isso fosse direcionado, né? E essa proteína tivesse aqui na ponta, certo? No final, se ela sofresse uma mutação, tá? Concorda que provavelmente só a função final dela ali seria afetada. Não sei se eu estou falando certo, Murilo, mas, né? Agora, se tem essa aqui que está no caminho de muita gente, né? Vocês imaginam se fosse direcionada e viesse daqui para cá, né? Se essa fosse mutada, ela ia afetar um monte de coisas aqui, certo? Então note que o betweenness, ele pode nos dar uma resposta, e uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, é que eu não sei o nome da cidade, eu não sei a população, eu não sei nada. Estou vendo que a aula já está perto do final. Existe uma outra chamada Closeness Centrality. Ele responde a seguinte questão. Ia ser uma tarefa, mas não vai dar tempo. Se você fosse escolher uma cidade
dessas para espalhar medicamento para as outras, não é? Por exemplo, se você tivesse a epidemia, você teria que rapidamente mandar medicamento para todas as outras cidades. Qual cidade que você escolheria para pousar, tá certo? Aí tem uma outra centralidade, que é uma centralidade que diz quanto um nó, quem é o nó que tem os menores caminhos para todos os outros nós. Isso se chama closeness centrality. Ou seja, se eu pegar eu acho que é o E, que tem o maior closeness centrality aqui, pela cor não está dando para ver direito, mas saindo do E, eu consigo em 2 passos chegar no A, em 2 passos chegar em qualquer lugar. A média é de 1 a 2 passos eu chego em qualquer lugar. Tá certo? Ele, eu acho que é o único que consegue fazer isso. O D, por exemplo, se eu quiser chegar no A, eu preciso de 1, 2, 3 passos. Então vocês estão vendo que ele é o mais próximo de todos. Certo? Então essa é uma outra métrica, que lá no Cytoscape também tem, e vocês podem colorir pelo Closeness Centrality. Então ele está me respondendo uma outra questão, certo? Então basicamente, se eu pensasse que esses nós fossem amigos, tá certo? E as arestas, amizade. Ah não, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Então, eu acho que por hoje a gente encerrou, né? O mais importante aqui, eu acho que esses aqui são slides extras, que eu só ia terminar no meu slide com as referências. Então, gente, a gente terminou hoje, tá?